Então falávamos e calculávamos até agora a densidade, a massa de alguns objetos. Nessa figura, nós temos uma mistura muito conhecida, a água e o óleo. Água e óleo não se misturam. Mas você tem aqui, nesse processo, você percebe que o óleo não se mistura com a água, mas o óleo está flutuando sobre a água. E aqui nessa figura você tem o álcool flutuando sobre o óleo. Por que isso ocorre? Porque o óleo flutua sobre a água e não o oposto. Quer dizer, por que a água não flutua sobre o óleo? Como podemos explicar isso? Como podemos entender a flutuabilidade? Vamos observar a densidade. Eu vou analisar aqui a questão do óleo e da água. A densidade do óleo é 0,9 gramas por centímetro cúbico. O óleo e a água não se misturam, assim como o álcool e o óleo, como vocês podem observar nessa figura. Eu vou analisar apenas o óleo e a água. O óleo, ele flutua, ele não se mistura com a água, mas ele flutua sobre a água, e não o oposto. Por que isso acontece? A densidade do óleo é igual a 0,9 gramas por centímetro cúbico, em média, e a densidade da água é igual a 1 grama por centímetro cúbico. Então, utilizando a densidade, nós podemos já compreender uma condição para que ocorra a flutuabilidade. A densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Então, o óleo flutuou sobre a água. Por quê? Porque ele é menos denso. A densidade do óleo é menor do que a densidade da água. Se você pegar um isopor e colocar o isopor na água, por exemplo, você vai observar que o isopor flutua na água. Por que isso acontece? Porque a densidade do isopor é menor do que a densidade da água. Então, essa é uma condição para que ocorra a flutuabilidade. Se um objeto flutua num líquido, a densidade desse objeto deve ser menor do que a densidade do líquido. Aí você pode perguntar, professor, eu fiquei em dúvida agora, professor, por quê? Porque a densidade da água é 1 e a densidade do alumínio é 2,7. Mas um barco, ele pode ser feito, por exemplo, de alumínio. Se o alumínio é mais denso do que a água, por que o navio flutua? Porque o navio, ele não é maciço. Você não tem uma estrutura maciça, por exemplo, de alumínio. Você tem um casco de metal, por exemplo, e você tem ar no interior, e a densidade do ar é baixíssima. Você tem outros materiais, madeiras. Então, a densidade do alumínio é uma coisa. A densidade do barco é outra. Então, a densidade do Titanic era menor do que a densidade da água. Por isso que ele flutuava. A partir do momento que entrou água, a água ocupou espaços vazios. Por quê? Porque esse casco ele é oco, então você tinha ar dentro e outros materiais, mas a densidade do navio era menor do que a densidade da água. Quando ele atingiu o iceberg, você teve a entrada de água, e aí você tem a densidade do barco aumentando. Por quê? Porque aquele espaço que tinha ar é preenchido, por exemplo, por água. E aí você tem mais massa no mesmo volume. À medida que você aumenta a massa no mesmo volume, ele vai ficando mais denso, até que ele fique mais denso que a água e afunde. Então, essa é uma condição muito importante.
Quando a densidade do objeto é menor do que a do fluido que está, ele flutua. Quando a densidade é maior, a gente vai usar essa expressão, né? Ele vai submergir, ele vai afundar. Como exemplo, temos a água doce e a água salgada. Lembrem que lá no início do vídeo eu falei sobre essa questão da água doce e da água salgada. Então, o casco de um navio, se ele está na água salgada, ele fica submerso uma certa porcentagem do navio. Se ele está na água doce, a porcentagem é diferente. Mas será que é maior ou menor? Então vamos observar o seguinte. A densidade da água doce, ela é igual a 1 quilograma por litro. Pessoal, aqui é 1 quilograma por litro, certo? Então anotem aí para não esquecer. É 1 quilograma por litro. Não grama por litro, 1 quilograma por litro. A densidade da água salgada varia entre 1,017 kg por litro, não esqueçam, pessoal, quilogramas por litro, até 1,030 kg por litro. Ou seja, a água salgada é mais densa do que a água doce. Então, quando você tem sal adicionado na água, você tem uma densidade maior. Percebam que a água doce, a densidade é 1 quilograma por litro, não gramas por litro, quilogramas por litro, e a densidade da água salgada é 1,017 a 1,030 quilogramas por litro. Aqui nesse site você tem as referências. O que ocorre então? Vamos imaginar um barco. Aqui tem um barco, por exemplo, onde você fez uma pintura no barco e ele está preenchido. Esse barco, ele vai ser colocado na água. Vamos colocar esse barco na água salgada. Quando esse barco ele é inserido na água salgada, ele flutua. Por que ele flutua? Porque ele é menos denso que a água salgada. Mas, mesmo que ele flutue, uma parte do barco entra na água, desloca a água para cima, ou seja, uma parte do barco afunda. Percebam que a parte que afundou é essa aqui. Até fiz um risco aqui em azul, certo? Então eu estou passando com o mouse aqui. Quando você inseriu o barco na água salgada, a região que submergiu aqui do barco é essa aqui. Então essa região ficou imersa na água. Ainda você tem um pedaço que fica para fora. Vamos imaginar que você está andando de barco e você vai então da água salgada para a água doce. Será que esse barco, quando vai da água salgada para a água doce, ele afunda mais ou ele afunda menos? Essa linha vai se deslocar para baixo ou para cima? Quando você vai para a água doce, você vai para um local que é menos denso. Ou seja, a diferença entre a densidade do barco e a água doce, e a densidade da água doce é menor do que a diferença da densidade do barco para a água salgada. Assim, o barco na água doce, ele fica mais para dentro da água. O volume do barco que fica submerso na água doce é maior do que na água salgada. Por quê? Porque a água salgada é mais densa do que a água doce. O barco, ele é menos denso tanto da água salgada quanto da água doce. Por isso que ele flutua. A densidade dele é menor do que a água salgada e da água doce. Entretanto, a diferença entre a densidade do barco e a densidade da água salgada é maior do que a diferença da água do barco e a densidade do barco e a densidade da água doce. Ou seja, na água doce, ele afunda mais. Então você terá o barco com essa configuração, por exemplo. Eu coloquei esse barco na água salgada,
você percebe que uma parte entra dentro da água, mesmo que ele esteja flutuando, uma parte fica imersa, essa região vai ficar imersa. A partir do momento que ele vai para a água doce, ele afunda mais. Por quê? Porque a água doce é menos densa. E aqui, nesse caso, a água salgada é mais densa. Estou falando mais densa, menos densa, estou comparando água salgada à água doce. Lembrem disso, densidade da água doce, 1 kg por litro.